Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os alunos que estão acompanhando essa aula transmitida diretamente dos estúdios do canal Educação para você que está aí na cidade de Eliseu Martins, de Olho d'Água, de Pavaçu, de São Gonçalo, de São Francisco do Piauí. Boa tarde, meus queridos! Como é que vocês estão? Semana iniciando nessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, tá? Aula ao vivo, comigo, professor Assis. Estou com vocês com a disciplina Meu Pequeno Mundo. E aí, galera, como é que vocês estão? Manda um feedback aqui pra gente, tá? Essa aula está sendo transmitida ao vivo e você que está acompanhando essa aula pode assistir e comentar. Não só pode, deve participar dessa aula. 2 lugares, IPTV, tá? Quem está aí assistindo essa aula pela escola, tá? Então, o IPTV tá funcionando, tá direitinho, manda um oi, manda um salve aqui no chat que eu quero ver, tá? E se você não está acompanhando pelo IPTV, você pode acompanhar e mandar a sua mensagem pelo chat interativo do YouTube, porque essa aula também está sendo transmitida no YouTube, galera. Boa tarde, Erika! Tudo bom contigo, minha querida? Eu espero que sim, tá? Na aula de hoje do Meu Pequeno Mundo, a gente vai falar sobre... Tá na tela para vocês? Nanoestruturas. O que, professor? Sim, nós vamos falar sobre estruturas, tá? É uma aula que está associada à ciência dos materiais, que a gente tinha conversado com vocês na semana passada, tá? E a gente vai conversar um pouco mais, só que agora a gente vai entrar dentro da escala nanométrica. Olha lá, tá? Opa, que bom, Érica, que você acompanhou a nossa aula lá no Pré-ENEM, tá? Que bom estar vendo que vocês estão acompanhando, estão assistindo, estão se preparando, tá? Eu desejo muito sucesso para vocês. Está chegando o dia da prova, né? Está cada dia, cada vez mais perto dessa prova. Mas eu não só imagino, tá? Eu tenho, assim, convicção que vocês com certeza vão ter um bom êxito. Vocês que são alunos estão dedicados, tá? E é para vocês que a gente faz esse movimento, a gente roda nosso estado para poder estar um pouquinho mais pertinho de vocês também, tá? Ainda não deu para abraçar a Érica, tá? Mas em algum momento a gente vai ver esse resultado positivo lá no Sisu, porque eu sei que eu vou ver o nome de vocês, tá bom? Beleza, Érica, sucesso, tá bom? Mas bora aqui, ó, tá? E esse final de semana tem de novo, tá bom? Aí eu acredito que vai ser a professora Érica, tá? De Ciências da Natureza, que vai conversar com vocês. Então, não perde não, tá? Eu não lembro agora quais são os municípios, tá? Que vão receber, tá? O pessoal do Pré-ENEM, mas com Ciências da Natureza, salvo engano, é a professora Érica de Química. Então, tá no momento de vocês ficarem ligados na Química, tá bom? Mas hoje a gente vai ter um papozinho com a Química, talvez um papozinho com a Física e, sim, um papozinho com a Biologia, que hoje é Ciência da Natureza em todos os lados. Nanoestruturas, galera! O objetivo da nossa aula de hoje, conhecer o que são essas nanoestruturas, refletir as potencialidades, tá? Da nanotecnologia, tá? Ver o que já existe, tá? O que já está no mercado pra gente, ou se isso é só coisa de ficção científica. Será que isso é coisa só de filme de Hollywood, tá? Ou se já está no nosso dia a dia, se a gente já consegue pegar algum produto com essa ideia das nanoestruturas, tá? Parte dessa aula também compõe exercícios para vocês praticarem, tá bom? Bora nós! Nanoestrutura, galera, vem da ideia de nano, tá? Opa, tô passando aqui, entregando o jogo. Nano, galera. Vê aí pra mim, porque não tá girando, tá? Mas vai lá. Não tá riscando. Mas bora lá. Nanoestrutura, esse termo nano, está associado ao nosso sistema internacional de medidas. Em que aspecto? No aspecto, galera, das medidas métricas no sistema métrico. Ah lá, tá?
Agora foi. Então, ó, nano tem a ver com nanômetro, tá? Nanômetro. Lá do Sistema Internacional de Medidas, certo? A nanoestrutura é uma estrutura de tamanho intermediário, tá? Entre estruturas que a gente considera microscópicas, tá? Então, nos micrômetros, com as estruturas moleculares, certo? Então, a gente vai precisar de alguma ferramenta para conseguir visualizá-las, ou a gente precisa ter muita noção da química, das propriedades da química, para entender a relação existente entre suas moléculas, tá? O detalhe nanoestrutural é a microestrutura em nanoescala. Na descrição das nanoestruturas, é necessário diferenciar entre o número de dimensões e o volume de um objeto que está em nanoescalas. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com isso, tá? Com os volumes, tá? E aí quando a gente vai, por exemplo, diluindo algumas partículas, a gente consegue chegar aí, talvez, em um volume nanométrico, tá? Então a gente pode acabar trabalhando também dessa forma, tá? Bom, o que acontece aqui na escala nanométrica, tá? Essa escala aqui, galera, todas as medidas, se vocês prestarem atenção, estão, ó, em nm. Nm, galera, é nanômetro, tá? Então, todos esses objetos, seja uma partícula, um DNA, que é o maior biopolímero que a gente tem, certo? Que a gente tem, por exemplo, fios de cabelo, formiga, ou até mesmo uma criança, todos eles estão medidos aí em nanômetros. Agora, é claro, né? Uma criança em nanômetro, professor, mas pera lá, a gente consegue ver essa criança, tá? Eu digo mais, talvez a foto nem seja das melhores, né? Porque uma criança não é um bebê, tá? Uma criança que vai medir 10 a 9 nanômetros, tá? Ela é uma criança bem grande, né? Galera, escala nanométrica, tá? Tem a ver um pouquinho com as unidades de medidas. Tem que lembrar lá que metro, tá? Tá dentro do Sistema Internacional de Medidas. O que é esse Sistema Internacional de Medidas, tá? É um padrão, tá? De reconhecimento internacional de poder fazer suas visualizações, tá? A gente utiliza na escala internacional de medidas volume, peso, escalas de medidas, por exemplo, escalas de metros, tá? Alguns países acabam fugindo um pouquinho do Sistema Internacional de Medidas, mas quando a gente pensa em um padrão internacional, tá? A troca de calor também faz parte do quadro de Sistema Internacional de Medidas. Para ter um reconhecimento internacional, a gente adota eles. No meio, galera, a gente tem quem, ó, os metros, tá? Então, o sistema de medidas é a nossa escala métrica, tá? Aí vocês lembram lá, metro, tá? Nem tudo dá para medir em metro. Às vezes as coisas, os objetos são pequenos, é um lápis, é uma caneta, é um prego. Então a gente vai ter que utilizar medidas mais compatíveis para esses objetos, tá? E aí aquela coisa, se eu quero converter metros em unidades menores, a gente vai fazendo as nossas multiplicações, né? Ou divisões. Então, a gente tem metro, decímetro, ou centímetro, a gente tem o milímetro, certo? E aí, nesse caso aqui, galera, tem que lembrar daquelas proporções, tá? Se eu quero converter, vamos botar aqui de verdinho, se a gente quer converter de metro para decímetro, a gente multiplica por 10. Se a gente quer converter de decímetro para centímetro, multiplica de novo por 10. Se a gente quer converter de centímetro para milímetro, de novo, multiplica por 10, tá? E aí, Pantera? Então, se eu quiser converter de metro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, 1000, certo? Essa multiplicação tem que ser por 1000.
A escala invertida, a gente também vai ter que ter essas proporções. Vamos botar aqui de azul para não confundir. Então, no caminho inverso, se eu quiser converter de milímetros para centímetros, a gente divide por 10. De centímetro para decímetro, divide por 10. Opa! E de decímetros para metros, a gente divide também por 10. Na mesma escala, a gente tem essa ideia de milímetros para metros, a gente vai dividir por 1000. Certo? Tudo bom contigo, Pantera? Espero que sim. Me dá o feedback aí. Só que na escala nanométrica, a gente tem que entender o seguinte, tá? Isso aqui, eu consigo entender que 1 metro equivale a 10 a 3 milímetros. Só que a gente tem que lembrar de alguns outros detalhes, tá? De 1 metro para micrômetros, a gente tem 10 a 6. E no caso do nanômetro, 1 metro equivale a 10 a 9 nanômetros, certo? Então, esse bebê aí talvez não seja um bebê, tá, galera? Uma criança aí de 1 metro vai ter aí por volta de 3, 4 anos de idade. Não, de 2 a 3 anos de idade, mais ou menos. Talvez não seja um bebezinho aí com menos de 1 ano, não. Tá bom? Então, ele seria um bebê aí de mais ou menos 1 metro, tá? E aí, eu sempre chamo a Pantera pelo termo que está aqui. Agora eu descobri Pantera. Haha. É Maíra. É Maíra ou Maiara? Maíra, né? Maiara, pronto. Cheguei mais pertinho, agora enxerguei. Maiara. Pronto, agora descobri, tá? Vamos nós, tá? Enquanto o bebezinho aqui, a gente pode converter o tamanho dele em um tamanho nanométrico, a gente consegue também fazer grandes medidas de algumas partículas, tá? Como eu disse para vocês, as nanoestruturas são estruturas intermediárias entre compostos moleculares, tá? E aí a gente vai ter, partículas como DNA, certo? A maioria das moléculas são menores do que o DNA, certo? Embora a gente tenha aqui algumas proteínas como tamanho maior, na prática não é. Na prática, a maioria das proteínas são menores do que o DNA, tá? Então, o DNA é a nossa maior biopolímero que a gente tem, tá? Ele é um ácido nucleico, certo? Ele é um polímero, e aí ele é um dos maiores polímeros que a gente tem. As nanopartículas, né, ou nanoestruturas de modo geral, eles se encaixam justamente nesse intermédio aqui, os nanotubos de carbono e as nanopartículas, tá? Com qual eles vão ter algumas estruturas, componentes importantes. As estruturas microscópicas aqui, de novo, certo? Elas entram aqui, em estruturas que a gente consegue observar a nível microscópico, como, por exemplo, células de bactérias, células sanguíneas, fios de cabelo, tá? Isso seriam estruturas microscópicas. Então, entre um grupo e outro, a gente tem aí, por exemplo, a escala considerada nanométrica. Particularmente, é bem difícil de enxergar elas, mesmo utilizando o microscópio eletrônico, certo? Mas elas têm crescido cada vez mais a sua utilização e o seu desenvolvimento tecnológico, tá? E a gente vai ver as aplicações práticas do nosso dia a dia na aula de hoje, tá? Pronto, obrigado pelo aumento. Valeu, nosso diretor de imagem, tá? Deixou grandão, que o tio Assis aqui tá precisando trocar a lente de contato, precisando trocar o óculos para enxergar melhor. Valeu. Então, vamos nós, O nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro, o mesmo que 0, aí a gente tem que contabilizar aqui, galera. O mesmo que 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 1, certo?
Então, 9 zeros à direita, tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo? Que 1 metro é igual a 10 a 9 nanômetros, tá? Ou que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, certo? Por que está menos 9? Porque a gente fez o caminho inverso, tá? Então, a gente dividiu por 10, 9 vezes, até chegar na escala métrica em metros, certo? Isso aqui segue a notação científica padrão internacional de medidas. Então, em geral, as nanoestruturas são estruturas que vão estar dentro dessa medida. 200 nanômetros, 100 nanômetros, até quem sabe o caso, os 1000 nanômetros que chegam ali quase perto do microscópico, tá? Então, possível ser visualizado ao microscópio. Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção de estruturas e de novos materiais a partir de átomos. Ou seja, eu preciso entender diretamente a relação e a ação que a gente tem entre suas moléculas. Aí lá nas aulas com o professor... quem é o professor de química de vocês? É a Érica? Ou é o professor... Quem é o professor de vocês? Alcides, professor de química deles, da tarde. Só para eu não confundir, tá? Então, você vai acompanhar lá com o professor de química, tá? Pronto, é o Alcides, tá? Então, o professor Alcides vai conversar com vocês, eu sei que ele falou recentemente com vocês, um pouquinho sobre tipos de ligação que tem entre os elementos químicos. A ligação entre elementos metálicos funciona diferente das ligações, por exemplo, as ligações metálicas, elas funcionam um pouquinho diferente das ligações iônicas. E as ligações iônicas também são diferentes das ligações covalentes. Eu preciso entender quem são os elementos que promovem cada uma das ligações para entender um pouquinho as possíveis interações. Trabalhar com nanotecnologia tem que entender bastante sobre essas possíveis ligações existentes e o compartilhamento, para entender as relações possíveis que vão promover. A gente vai ver alguns exemplos interessantes aqui. O objetivo de elaborar estruturas estáveis e melhores do que se estivessem em sua forma normal ou sua forma natural. Talvez a palavra normal não seja a palavra ideal aqui para a gente, tá? Mas a palavra natural, tá? Mas, galera, é aquela coisa, tá? Se você... Essa é a grande ideia da nossa produção, tá? Nós somos seres homo sapiens que conseguimos transformar a matéria. A gente vai pegar a matéria bruta e conseguir converter essa matéria em um produto com o nosso interesse, com o nosso fator, tá? Então, o que que tem, ó? Isso porque elementos se comportam de maneiras diferentes em nanoscala. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender um pouquinho do que seria essa nanoescala, tá? As soluções da nanotecnologia já estão sendo utilizadas em muitas esferas do dia a dia, dentre elas na arquitetura, com materiais utilizados nos projetos, de forma a minimizar os impactos da construção, otimizar a manutenção da mesma e tornar a utilização melhor para o usuário. Se a gente fizesse uma comparação direta aqui dessas nanoestruturas, nós temos aqui, ó, por exemplo, como funciona a nanotecnologia, certo? Aí está aí o padrão mostrando para vocês, tá? Uma cabeça de alfinete, que seria aí talvez o tamanho que a gente poderia enxergar, a gente enxerga até cerca de 0,2 milímetros, tá? Essa é a escala aí que o ser humano consegue distinguir 2 pontos, tá? Só que, claro, né, a gente tem que lembrar que o olho, né, o olho com a menor quantidade de... O olho mais próximo da perfeição, certo? A grande maioria de nós, a gente vai ter alguma alteração na formação ocular, né? Então, a gente nunca vai chegar a 100% perfeito, tá? Então, você vai ter miopia, você vai ter astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, ou outra aberração, como as aberrações cromáticas, que podem dificultar um pouquinho você enxergar
as formas, e sem a utilização de algum instrumento, como óculos ou alguma lupa, tá? A cabeça de um alfinete mede cerca aí de 1 milímetro, tá? Se a gente fizesse aí a conversão de milímetros para metros, tá? A gente sabe que 1 milímetro equivale a quantos metros? Coloca para mim aí no chat que eu quero saber se vocês estão lembrados, tá? 1 milímetro em metros, tá? 1 milímetro equivale aí a aproximadamente 1 milhão de nanômetros. Então, é uma escala gigantesca, tá? A nanoestrutura são estruturas bem menores do que isso, tá? Outro exemplo que a gente tem aí, ó, por exemplo, os grãos de pólen, tá? Que aí, dependendo do grão de pólen, a gente consegue enxergar aí, talvez o tamanho deles, tá? Um pontinho, tá? A gente não vai conseguir enxergar os detalhes dele, tá? Então, o grão de pólen, por exemplo, ele vai medir em média aí cerca de 20 micrômetros, tá? Então, o micrômetro tem aí cerca de 20 mil nanômetros. Lembrando aí que esses 20 micrômetros, tá? 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. Opa! Tá certo isso? Tá sim, muito bem. 10 a menos 3 metros ou 0,001 metros. Show, Érica! Boa, fantástico. E aí, se a gente quisesse converter, Érica e Maiara, o que? Nossa querida Pantera. Os 20 micrômetros, a gente tem que lembrar lá. 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6, tá? Tem um zerozinho a mais aí, então a gente vai ter aí mais ou menos 2. Quanto é que seria a conversão aqui? 2 vezes 10 a menos 5 metros. Beleza? Tranquilinho, certo? A escala nanométrica, né, criar estruturas moleculares complexas que não existem na forma natural, certo? A gente precisa recriar, por exemplo, o nanotubo de carbono, tá? A sua medida, realmente, ela é inferior a esses 2.000 ou 20.000 a esses 2.000 nanômetros. Aqui a gente chega numa escala aqui, ó, de 2 nanômetros, certo? Então, a gente consegue levar a esse ponto e trazer soluções inteligentes para o nosso dia a dia. A grande ideia da nossa aula de hoje é trazer esses grandes exemplos, certo? Mas para mostrar um pouquinho da dificuldade que seria em conseguir visualizar. Vamos ver aqui os exemplos, que essa é a grande proposta da nossa aula, tá? De um lado, o lado esquerdo, vocês estão vendo aí, ó, o ENIAC, o primeiro computador do mundo, projetado ainda nos anos 60, 70, tá? Então, a gente tem aí, galera, toda esta sala aí, um único computador. Galera, de modo bem resumido, o computador, ele é um grande equipamento que guarda informação, ele guarda dados. E, basicamente, ele guarda dados da seguinte forma, tá? Ele guarda dados no aspecto, em que aspecto? Em um sistema que é um sistema aberto ou um sistema fechado. E ponto. É isso. Ou o sistema está aberto ou o sistema está fechado, é assim que ele vai funcionando. Na prática, para a gente entender que o sistema está aberto ou que está fechado, a gente vai escalonando ele com esses números. Ou ele está em 0, ou ele está em 1. E à medida que a gente vai escalonando essa sequência, a gente pode ir gerando informações. E aí é onde gera. Ah, eu quero escrever, onde a gente quer escrever a palavra Érica, por exemplo, ou a palavra Pantera. Tá? Então, quando a gente está querendo escrever essas palavras, a gente vai ter uma sequência. Ah, a palavra é Érica, o é de Érica, tá? Esse é de Érica vai ser um código, tá? Um conjunto, uma sequência desses
códigos de sistemas abertos e fechados, ou seja, de zeros e de uns. Então, o E vai ter lá o 00001. Mas observa que esse E de Érica, né, como é o nome próprio, o E ele tem que estar em maiúsculo, tem que estar caixa alta, tá? Então, esse E ele é diferente. E ainda mais, Érica é uma proparoxítona, recebe acento, é diferente de um E sem acento. Então, essa codificação ele é diferenciado. Então, a gente consegue ter diferentes padrões para poder diferenciar o E maiúsculo do E minúsculo, do E com acento circunflexo, do E com acento agudo e por aí vai indo, tá? Esse código do computador ele funciona desse jeito. Claro que no começo era muito mais primitivo, com os primeiros computadores. Basicamente, o que eles criavam eram camadas de textos, tá? E hoje em dia, a gente formula nos nossos computadores não só isso, mas a gente consegue processar fotos, imagens, vídeos em alta definição que são transmitidos ao vivo, que é o caso dessa aula nesse momento, tá? Do lado direito, a gente está observando uma outra ideia. A ideia dos nanoprocessadores. A Érica até colocou assim. Isso, Érica. Isso aqui a gente conhece como código binário, tá? Mas hoje em dia, com a medida que a gente foi desenvolvendo tecnologia, a gente conseguiu criar os chamados microprocessadores, ou o que os grandes produtores, como a Intel, por exemplo, já estão falando sobre os tais nanoprocessadores, utilizando a escala nanométrica, tá? Então, qual é a grande diferença dos computadores lá de 50, 60 anos atrás, tá? Para os computadores de hoje? E aí a gente pode pensar, por exemplo, no volume da escala. A grande ideia é que esses processadores, eles passem, tá, esses códigos binários, essa informação de sistemas abertos e fechados, em um espaço muito menor, tá? O estranho é o número 13, que é 1101. Pronto. Beleza, Ironaldo, tranquilo, meu querido, lá de Angical, acompanhando nossa aula agora pelo YouTube. Boa tarde aí, Graziela. Galera, basicamente, o que aconteceu, tá? Dentro dessas escalas microscópicas ou nanométricas, a gente está utilizando a mesma ideia. A ideia de quê? De que pode ou não pode passar energia. Em sistemas fechados passam energia, em sistemas abertos não passam energia. A grande ideia é só essa. Então, dentro de um processador em escala nanométrica, a gente está simplesmente criando esses sistemas que se abrem, que se fecham, a ponto da gente conseguir passar ou não essa sequência energética, tá? Aí, ó, qual seria a vantagem, por exemplo, de trabalhar com escala nanométrica aqui, então, nesse processo? Uma arquitetura com menos nanômetros significa um melhor desempenho para o chip, tá? E esse chip aqui a gente entende como o processador, tá? Economizando energia, já que a distância entre os elétrons trocados entre eles é mais curta, tá? Em vez de percorrer uma sala inteira, ele passa em milímetros. Consequentemente, eu preciso colocar menos material, tornando essa tecnologia teoricamente mais barata, tá? É claro que vai existir aí direito de propriedade intelectual, né? E esse direito de propriedade intelectual entra aí nos parâmetros, por exemplo, das patentes, tá? Mas, tirando esse lado, a gente gasta menos material, torna o processo muito mais sustentável, tá? E outra coisa interessante é, como a gente coloca menos materiais, a gente diminui o que? A resistência, tá? E aí uma das coisas que acontece muito interessante, que pode acontecer no celular de vocês, porque o celular de vocês, talvez vocês não encarem dessa forma, mas o celular de vocês é um grande computador, tá? Sim, talvez, talvez não, né? O celular de vocês é um computador infinitamente melhor do que o primeiro computador do mundo, tá? Esse computador não processava imagem. O celular de vocês processa imagem e vídeo. E quem gosta de jogar videogame sabe, né? Que o celular
esquenta, tá? Conta pra mim se vocês jogam videogame no celular de vocês, tá? E, claro, gente, o celular esquenta pra caramba. Esse ato de esquentar é esse lado aqui, ó. É os processadores, tá? Dos nossos celulares que estão passando energia, tá? Justamente nessa codificação desse código, tá? Sistemas abertos, sistema fechado, sistema aberto, sistema fechado. Então, todo esse processamento para poder criar dados e criar conexões a esses dados e, de fato, gerar informação, trocar esses zeros e uns, transformar esses zeros e uns em palavras, em imagens, em jogos em movimentos, por exemplo, descarregam uma grande quantidade de energia. Quanto menor essa partícula, menor é o gasto de energia, menos superaquecimento. Alguns anos atrás a gente tinha esses processadores, tá, que explodiam, né? Os celulares acabavam explodindo, por exemplo. Hoje, cada vez mais a gente está se aproximando dessa realidade. Então, por exemplo, isso também está chegando, por exemplo, em computadores. Antigamente não, viu? Os computadores comerciais, hoje em dia, os notebooks, tá? Todos eles têm sistemas de refrigeração, né? Para dissipar o calor, né? Vai ter alguma ventoinha ali para poder, um ventiladorzinho para poder fazer com que o ar circule e não superaqueça. No celular não tem isso, tá? Mas no computador normalmente tem. Então, hoje em dia, já estão utilizando processadores muito potentes, parecidos com o que a gente utiliza dentro dos nossos celulares, nos notebooks, para poder fazer com que esses computadores fiquem mais leves, menos pesados, menos volumosos, solucionando problemas da vida cotidiana, para que você possa levar um computador com muito mais processamento do que um celular, certo? A trabalho, a nível de trabalho, com duração de bateria maior. Então, tudo isso tem a ver com nanotecnologia, certo? Então, a grande ideia é utilizar um sistema relativamente parecido, tá? Em uma escala infinitamente menor. Esse é o grande princípio da ideia da nanotecnologia, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre a ideia dos microcomputadores, tá? Mas, só fazendo um adendo aqui, aproveitando aqui a ideia, recentemente vocês estão conversando com o professor Tércio, né? Sobre o código molecular, né? DNA, por exemplo, tá? O que eu disse para vocês sobre o computador? A grande ideia do computador é uma máquina que guarda dados, né? Aí a gente tem uma outra grande máquina chamada corpo do ser vivo, que tem uma molécula chamada DNA. E ela também guarda informação, não é isso que vocês aprenderam lá com o professor Teste? Aí vocês aprenderam o seguinte, porque o DNA, ele é um biopolímero, é o maior biopolímero que a gente tem, tá? E ele guarda informação em que aspecto? Que a menor unidade dele, obrigado, Érica, os coolers, né? São os ventiladorzinhos ali dos notebooks para melhorar a captação, né? Diminuir ou fluir, né? Dissipação de calor do computador. Obrigado, Érica. E aí vocês estão vendo lá nas aulas com o professor Teste que o DNA, gente, ele é um biopolímero, tá? E esse biopolímero, ele é composto por unidades menores, chamadas nanômetros, ou, no caso do DNA, esses monômeros são os nucleotídeos, tá? E os nucleotídeos, eles têm 4 bases nitrogenadas, 4 possibilidades de bases nitrogenadas. Quem são elas? A adenina, normalmente a gente representa pela letra A, timina, representada pela letra T, guanina e a citosina, tá? Então, essas 4 bases nitrogenadas estão em conexão entre elas e guardam informação. É claro que na natureza, tá? Pegando aqui a ideia, isso, adenina, guanina, tá? Citosina e timina, tá? Elas 4, elas se conectam gerando, né, um banco de dados de informação que vai ser importante para a síntese de proteínas. Para isso acontecer, é claro, né, foram milhares e milhares e milhares de anos de evolução, tá? Eu acho que é aberto, sim, para você falar, tipo, nossa, mas Deus está aqui dentro porque é muito perfeito, uma estrutura microscópica. Tranquilo, tá? É muita perfeição isso, tá? E funciona muito bem. E ele é padrão em todos os seres vivos que a gente conhece, tá? Vai que vai ter um ser vivo alienígena, que não vai ter algum elemento que precisa mudar aí a base da cadeia alimentar.
ou base da cadeia alimentar não, a base da cadeia genética, tá? Aí pode ser, né, que a gente tenha seres vivos diferentes do que a gente conhece. Mas o que a gente conhece, que está aqui no planeta Terra, todos, de uma bactéria até o ser humano, todos eles têm esse mesmo padrão. Hoje, o que a ciência está investigando, tá? E ela está querendo trabalhar. Ela está querendo saber como ela pode guardar a informação, tá? Dentro do próprio DNA. E isso pode servir de base de dados para o futuro, guardar essa informação em um corpo de um ser vivo que já morreu, certo? E que essa informação fique guardada para a posteridade, para outras gerações, certo? Informação da nossa história, história da humanidade, por exemplo, porque a gente sabe, galera, que boa parte do nosso DNA é DNA lixo, tá? É DNA que não gera nenhuma informação, que não gera nenhum tipo de estrutura, né? A gente não sabe ainda qual é a grande função. Hoje, parte da nanotecnologia está apostando muito nesse sentido. E vai ser tema da próxima aula, tá, galera? A gente vai falar um pouco sobre biotecnologia também. Mas o professor Tércio, eu acredito que ele vai falar com vocês sobre biotecnologia nessa ou na próxima semana. Mas, de fato, né, guardar uma informação no DNA é algo ainda que pertence à ficção científica. A gente não consegue visualizar isso a não ser assistindo um filme, um seriado, né, do tipo, tá? Mas a gente consegue fazer alguma coisa, sim, dentro dessa escala, tá? Como, professor? Fazendo recortes no DNA. Então, hoje a gente já consegue recortar partes desse DNA, por exemplo, genes específicos, tá? Que vão sintetizar substâncias específicas. Por exemplo, eu consigo cortar um pouquinho do DNA humano, tá? Que tem um gene que vai sintetizar a insulina, o hormônio que controla o açúcar no sangue, tá? E eu posso levar esse gene para outro organismo, como, por exemplo, uma bactéria. Hoje, a síntese, por exemplo, dessa proteína, a insulina é uma proteína, galera. A síntese de proteína, né, da proteína insulina, ela é feita por processo biológico, tá? Ela não é feita sinteticamente por processos químicos, meroquímicos, tá? É feita pela própria biologia. A biologia é a natureza do micro-organismo, da bactéria, tá? Que incorporou a ele o DNA humano, tá? E não foi qualquer parte, foi uma parte específica, calculada, pensada. E aí a gente pode pedir para a bactéria trabalhar a nosso favor e produzir a insulina para a gente. A insulina que chega para a gente no SUS, isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? No caso do Brasil, a gente pode ter receber esse medicamento pelo SUS. É sintetizado dessa forma. Isso também faz parte do processo de estudo da nanotecnologia, certo? Então, tudo isso está ligado a guardar informação em escala nanométrica, tá? Fantástico. Outra ideia aí, outros exemplos de nanotecnologia que a gente tem no nosso mercado é o controle, são as películas, tá? Película, de um modo geral, a gente olha para as películas e acha que é um mero plástico, né? Fala, é só um plástico aqui, né? Mas não é qualquer plástico. A grande ideia é essa, tá? A gente modificar aquele plástico, aquele polímero que vai estar ali na natureza, tá? Os plásticos, de modo geral, eles já são produtos derivados do petróleo, tá? Mas a gente pode modificar eles além da conta, tá? Utilizando ou entendendo que propriedades moleculares eles vão promover. Lembra lá que essas películas, elas são compostas de polímeros, tá? É um tipo de material. Dependendo da composição, da disposição entre as moléculas, eles vão apresentar uma propriedade muito maior à resistência, tá? Não vão, e quando a gente pensa aqui na resistência, a gente está lembrando daquela ideia de não quebrar. Exatamente, Érica. O computador lá, o maior computador do mundo, armazenava uma incrível quantidade de 5 megabytes, né? E megabits, aliás. E digo mais, o celular de vocês, só para vocês terem uma ideia, aí vão ter quanto de armazenamento, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente compra celulares
64, 128, 256. Hoje em dia a gente já encontra celulares com até 1 tera, né, de armazenamento de memória, né? E lembrando que a ideia também do processador, que tipo assim, a gente tem a memória interna no computador, tá, Érica? Mas a gente dentro da memória interna, a gente tem a memória RAM, tem a memória interna, né, no armazenamento geral. A gente tem a memória RAM, tá? Que está ali ligada diretamente ao processador, tá? Então são duas memórias diferentes que a gente tem. A memória RAM ela pega da memória interna e leva para o processador processar e transformar aquilo dali em uma informação geral, tá? Então esses códigos ficam passando, tá? De ponto a ponto, tá? Fazendo com que o celular superaqueça também. Então hoje em dia estou trabalhando bastante em diminuir cada vez mais esse espaçamento entre esses processos. Mas voltando aqui para a ideia dos polímeros, tá? Das películas, tá? Hoje em dia a gente está colocando cada vez mais essas películas de revestimento, tá? E essas películas elas são modificadas a nível nanométrico, tá? Eles são resistentes, então algumas delas estão ligadas aí a ideias de proteção para carros, né? Por exemplo, antifurto, tá? A gente pode chamar aí, talvez de carros blindados, mas não é exatamente blindado, tá? Porque o blindado é a prova de fogo, tá? Aí o carro ele fica chumbado mesmo, certo? Você bota um material super resistente e pesado no carro. Nesse caso mesmo, são películas antifurto, é aquela que você dá uma martelada no vidro e ele não quebra, né? Ele não vai trincar, ele não vai esfarelar, né? Então ele tem uma resistência muito maior. Como também a gente vai ter películas com a grande possibilidade em escalas de reflexão e não absorção de raios solares. Então a gente já conversou com vocês, tá? Um pouquinho sobre alguns processos, algumas propriedades da luz, e eu acho que isso vale a gente resgatar, tá? Então, na imagem, por exemplo, está mostrando para a gente o que seria uma propriedade de reflexão. A luz bate e ela não entra, ela não é absorvida. Isso é bom em que aspecto? Ela protege contra a radiação, o excesso de entrada de calor, porque essa radiação luminosa ela também tem energia e ela aquece o ambiente. Então, ela tornando o ambiente muito mais agradável. Tá? Então, tem muitos carros que também estão aplicando esse tipo de película também, com essa intenção. O que é interessante para vocês aí, que já está sendo aplicado em escala de arquitetura, por exemplo, é vidros, né? Então, o que eles vão fazendo agora? Eles colocam essas películas entre duas placas de vidro, tá? Então, tem películas que eles colocam só sobre o vidro, tá? Assim como a gente bota essas películas no nosso celular, em cima do vidro, tem algumas películas que eles colocam entre dois vidros, entre duas camadas de vidro. Aí o que acontece? Quando essas películas elas estão em paralelo, em contato, tá? Elas meio que modificam a sua posição, tá? Utilizando aí propriedades magnéticas, certo? Fator negativo com fator negativo, fator positivo com fator positivo, os opostos se atraem, os opostos se atraem, tá? Ou os iguais se afastam. Então a gente tem muitos vidros, tá? Que tem películas internas, que quando eles estão abertos, tá? Você consegue enxergar, é como se o vidro fosse translúcido, certo? Ok, legal. Mas quando eles estão fechados, estão em contato, então essa propriedade magnética faz com que essa película, essas micro películas meio que mude a sua configuração e aquele vidro fique todo opaco, tá? Então, dando muito mais privacidade. Muito na arquitetura está se colocando assim, salas de reunião, faz uma sala de reunião toda de vidro, quando a porta está aberta, todo mundo está vendo o que está acontecendo, quando se fecha a porta, toda a sala de vidro, né, com as paredes de vidro, elas ficam todas opacas, permitindo muito mais uma reunião, muito mais privativa. Nas casas também estão colocando isso, aonde? Nos boxes de banheiro, nos vidros das janelas, tá? Então, quando não está tomando banho, o vidro fica aberto, passando muito mais a luz,
tá? Mas vou lá. Mas estou lá, vou tomar um banho, tem alguém do lado de fora da minha casa. Eita, professor, vai ficar me vendo? Não, tá? E aí, quando você fecha esse sistema, aquele vidro, ele muda completamente, tornando a imagem muito mais opaca, tá? Então, essas modificações, eles vão utilizando propriedades da química, usando propriedades da física dentro desse processo. Beleza? Então, a modificação, gente, é trazer soluções inteligentes para o nosso mercado, para o nosso dia a dia. Engenharia está apostando muito na nanoestrutura, a arquitetura também, tá? Então, eu não estou precisando colocar, imagina, nessa escala aqui de vidro, por exemplo, eu não estou precisando botar uma cortina, eu não estou precisando botar uma janela de ferro, né, para bloquear a luz solar. O próprio vidro da janela, ela sozinho, ela cria modificações ou fluidez. Tem alguns óculos, por exemplo, que mudam a composição, né, a translucidez, quando eles estão no ambiente com pouca luminosidade ou no ambiente que ele está lá com mais luminosidade. Eles ficam parecendo óculos de sol, tá? Então, essa mudança de passagem é uma característica típica também de algumas da nanotecnologia presente no nosso dia a dia também. Beleza? Beleza. Outro tipo de tecnologia, de nanotecnologia que está no nosso dia a dia aí, galera. Olha lá, ó. As telas dos nossos celulares, das nossas TVs, tá? Hoje a gente trabalha com um tipo de luz que a gente chama de LED, tá? Os LEDs, basicamente, são compostos onde vão liberar luz, certo? Então, a gente vai ver essa luz, vocês vão lembrar aí, que eu já falei para vocês, já expliquei para vocês. O que é uma luz? Gente, a luz, como onda, ela se comporta como uma onda. Ou seja, ela é uma perturbação que se propaga, certo? Então, ela vai ter um ponto onde essa perturbação acontece. Então, basicamente, uma luz de LED é um compartimento como esse aqui, ó, certo? Está mostrando para cá. A gente vai ter um ponto onde é a origem da perturbação, certo? Então, a gente vai ter um ponto de origem de perturbação. Normalmente, esse ponto de origem de perturbação vai ter uma estrutura metálica, porque ele vai transmitir a energia para essa luz ser dissipada, certo? E aí a gente vai ter um outro material aqui onde vai acontecer o fenômeno da refração, tá? Ou seja, a dissipação dessa energia, ok? Então é uma grande ideia aí para vocês. O LED ele vai funcionar desse jeito, tá? Hoje em dia a gente está entrando em contato agora com os chamados OLEDs, tá? E esses OLEDs eles vão funcionar como, professor, tá? Os OLEDs a gente muda um pouquinho o material aqui, ó, esse polímero ou esse material cerâmico, tá? Para controlar o índice de refração da luz, tornando essa luz menos dissipativa ou menos dissipada. O ponto focal é esse ponto continua nesse mesmo lugar. Então, antes a gente tinha uma origem em um único ponto, mas toda a placa do LED era iluminada, toda a sua extensão era iluminada. Agora, a luz sai desse ponto, somente esse ponto é iluminado, certo? Isso é importante porque o que a gente vai enxergar dentro dessas lâmpadas, dessas telas de OLED aqui, ó? É isso aqui, ó, o efeito que a gente enxerga. Aí, é nessa hora que quando você vai comprar uma TV, né, e vê lá a propaganda, TV LED, TV OLED, a gente diz assim, no OLED é o que eu tenho preto sendo verdadeiramente preto. Por quê? Essas duas imagens mostram a mesma coisa. Eu tenho uma tela aqui, ó, na imagem da esquerda, certo? E esses pontinhos seriam estrelas onde a luz estaria saindo, ok?
Beleza? E essa segunda imagem aqui, ó, a gente tem uma segunda tela, ok? Onde eu tenho o mesmo pontinho liberando uma luz. O que está acontecendo aí, diferenciando um com o outro? Tá? Na primeira imagem, a gente tem uma imagem muito mais esbranquiçada. Por que essa imagem está muito esbranquiçada? Tá? Porque a luz de cada estrelinha dessa não fica apenas na estrelinha. Ela fica o quê? Dissipada em toda a tela. Tá? Ao contrário da tela OLED, certo? Em que a luz ela não tem tanta dispersão, o efeito da refração dela é pouco, por conta da diferença de material. Lembra lá nas primeiras aulas que eu estava explicando direitinho para vocês sobre a estrutura do microscópio? Tá? Lá na aula que eu falei para vocês sobre a estrutura do olho humano, eu disse para vocês, olha, o que pode influenciar a mudança, tá, do ponto focal tem a ver com o índice de refração. Tem dois fatores que influenciam a refração. É o índice de refração, que vai variar de material para material, certo? E o segundo é o ângulo, tá? Que essa esfera, né, essa lente pode promover. Nesse caso aqui, importante para a gente, era o material. Mudança da composição desse cerâmico, tá? Que pode ser um vidro, pode ser um cristal, né? Por um outro, talvez por um polímero, permita trazer um LED mais, uma luz menos dissipada, ou seja, consequentemente mais direcional. Então, tornando aquele preto, tornando essas cores muito mais vívidas, tá? E mais reais. São mais caros? Hoje em dia é mais caro porque, como é uma tecnologia muito nova, ela ainda é patenteada, tornando o produto mais caro. Mas a grande ideia é que o OLED ele tem um material relativamente menor, mais fino, tá? Ele é mais flexível. Teoricamente, ele é mais barato, ele vai consumir menos energia, tá? Porque ele está perdendo menos luz. Pensa aqui comigo, uma luz que está se dissipando demais, eu preciso aplicar mais luz para poder enxergar, tá? Se eu tenho um OLED, essa luz está dissipando menos, eu preciso aplicar menos energia. Teoricamente, ele tende a ser menos consumível. É claro que hoje, né, a gente tem televisões aí de até 85 polegadas, tá? Tá um negócio gigantesco, né? Então, é claro, se a tela é maior, você vai gastar mais energia, tá? Mas o fato dessas LEDs, no caso desse OLED, ser mais fino, a gente pode utilizar essas telas, tá, em um modo mais flexível, tá? Aí a gente entra, por exemplo, nos famosos celulares flips que estão agora em alta e são caríssimos, né? A gente tem duas marcas com esses produtos no mercado, né? A Xiaomi e a Samsung tem celulares do tipo flip, tá? E eles só conseguem executar essa prática por conta desses LEDs, desses chamados OLEDs aí dentro desse processo. Beleza? Então, galera, esses LEDs aí estão no nosso dia a dia, auxiliando muito os nossos processos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat. Vidro termocrômico, AMOLED. Sim, porque o AMOLED, Érica, é uma tecnologia da Samsung. Mas a lógica por trás é o OLED, tá? É o OLED, é porque ele é meio que patenteado só para Samsung. Então, quando você for comprar alguma coisa da Samsung, não precisa nem comprar, né? Mas no aspecto de pesquisar os produtos da marca, tá? Você vai ver que ela não vai dizer OLED nunca, ela vai dizer AMOLED, tá? Aí todo mundo que usa os produtos que tem essa origem da Samsung vão utilizar esse termo AMOLED. Tem o Super AMOLED também, enfim, tá? Então a lógica por trás basicamente é essa. É claro que vai ter alguma diferença de um ponto para outro, né? Não é à toa que eles patentiam, tá? Mas a lógica por trás mínima é essa, tá? Tássio Dias, terceiro ano A de São Francisco do Piauí. Beleza! Queridos, vocês viram que estavam sendo movimentadas as câmeras, tá? Mas era um teste que estava acontecendo ali, tá bom? Nos bastidores, tá? Então, muita coisa está acontecendo aqui por trás das câmeras. Nossa equipe técnica estava só fazendo um testezinho de
imagem, beleza? Galera, uma coisa interessante também, que eu acabei esquecendo de comentar, aqui, eu cheguei aqui no LED, e eu lembrei, tá? Essas placas cada vez menores de processadores, elas fazem com que os processadores permitam estar em objetos cada vez menores, tá? Quando eu digo que um celular é um computador, é porque, de fato, ele faz todo um processamento que um computador faz. Mas a gente não tem mais processador apenas no celular, a gente tem processador, por exemplo, no relógio, certo? Então, os relógios que contam o pulsamento da gente, né? Quantos passos a gente dá durante o dia, quantos pulsos, batimentos cardíacos, que conseguem fazer ligações, tá? A gente tem processadores, por exemplo, num ar-condicionado, numa lâmpada para acender. Você fala, numa lâmpada, professor, para que eles precisam? Até que na lâmpada, a gente tem lâmpadas de LED em casa, tá? Então, tem essa vantagem, tá, de iluminar melhor, economizando energia, mas no caso de lâmpadas com processadores, a gente quer, na verdade, inserir a ideia da internet das coisas, tá? Vocês já ouviram falar da internet das coisas? Internet das coisas significa dizer que os objetos que teoricamente não tinham internet, agora eles têm conexão com a internet. Para que eles querem isso? Para conferir a gente mais comodidade e principalmente mais acessibilidade. Então hoje, tá? Vocês podem até não ter nas suas casas aquele produtinho chamado Alexia, tá? O tio Assis, por exemplo, não tem, mas eu entendo da existência da Alexia. Já? Sério? Vambora. Então, lá na hora que a gente fala Alexia, a gente diz lá, fala assim, Alexia, acende a luz do quarto. E aí ele pega, aciona o processador da lâmpada pela internet, por Wi-Fi, e faz com que essa lâmpada acenda-se, tá? Tornando não só cômodo, mas tornando acessível. Pensa aí numa pessoa com deficiência que pode utilizar esse instrumento para solucionar a vida dela. Beleza? Então, a tecnologia ela tem esse propósito também de trazer soluções práticas, acessíveis e inclusivas para todos nós. Galera, vou fazer o seguinte, tá? O tempo já estourou, mas eu vou pedir para a Rosário, nossa professora assistente, deixar aqui, ó, as atividades para vocês disponíveis aqui, para quando vocês terminarem as aulas, vocês pegarem ela lá no nosso material de apoio lá na plataforma do canal Educação. A gente se encontra na próxima semana. Até segunda-feira, galera. Tchau, tchau!